Oi, gente, tudo bem? Hoje, finalmente, eu vou trazer de volta para vocês a resenha de um livro. E esse se chama O Casamento, do Nicholas Sparks. O Nicholas Sparks, ele já é um escritor bem conhecido. A maioria dos romances dele sempre tem uma tragédia, um drama, uma doença e tal. Esse O Casamento não tem, tá? Ele é bem água com açúcar, bem romântico mesmo. É o tipo de livro que normalmente eu não leio, né? Mas, assim, durante todo o livro, ele fica mais ou menos nesse tom, né? Ele conta a história da Jane e do Wilson, que são um casal, pra quem já leu o Diário de uma Paixão, a Jane é filha daquele casal, né, do Diário de uma Paixão, que é o Noah e a Ellie, né? E pra quem não leu, também não tem problema nenhum, porque um não é complemento do outro, assim, né? Então, assim, a Jane, ela é muito romântica, porque os pais dela, né, tiveram um casamento muito romântico, então ela vem, né, nesse exemplo. E eles são casados já há 30 anos, ela e o Wilson, né? E o que acontece? Eles estão naquela fase, assim, que o casamento tá meio abandonado, assim, o Wilson trabalha muito para sustentar a família, obviamente, né? Eles têm 3 filhos, todos já casados, morando, né? Casados não, né? Mas morando fora já, então os dois moram sozinhos. E o casamento tá meio que naquela mesmice, assim. Ele trabalha muito pra, né, manter os padrões de vida deles e tal. Mas a gota d'água, e é mais ou menos aí que começa o livro, é quando ele esquece o aniversário de casamento deles. E aí ela fica muito triste, muito abalada e tal. E aí ele percebe e ele vai, né, até o sogro dele, então o Noah, né, que é o super romântico do Diário de uma Paixão, e começa a pedir conselhos, assim. O que que ele pode fazer para reconquistar a mulher dele, que ele ama muito, né? E aí, a maior parte do livro fala sobre isso, ele tentando reconquistar a mulher dele, né? Só que entra em jogo o casamento da filha deles, que é a Ana. E aí ele pede férias do trabalho e tenta se dedicar o máximo possível, porque ela simplesmente do nada inventa que ela vai casar e que ela tem pressa porque o avô dela tá bem velhinho já, tá doente, então ela quer fazer o casamento antes que ele morra, né? Então, do nada, ela quer casar em 1, 2 semanas, se eu não me engano. E aí a Jane, que é super romântica e queria ter tido um casamento dos sonhos, mas teve que casar de qualquer jeito, numa escadaria de um judicial, assim, sem nada, né? Quer que a filha tenha o casamento que ela queria que fosse dela. Então ela começa a se preparar, né, para fazer esse casamento se tornar maravilhoso, apesar de que a filha não dá muita bola. E o Wilson, que é o marido dela, resolve pedir férias do serviço que ele nunca fez na vida, para se dedicar totalmente a esse casamento também. E aí, junto com isso, ele vai tentando fazer umas coisas para reconquistar ela. Então, confesso que assim, a maior parte do livro é meio água com açúcar. Então, para quem gosta desse tipo de romance, ok, né? Mas fica meio que, nada demais. Mas vale a pena chegar no final. O final tem 2 surpresas incríveis que a gente não espera, né? São 2 coisas que deixam a gente assim, emocionado, sabe? Então vale muito a pena passar toda essa parte do Água com Açúcar para chegar no final e descobrir por que o Nicholas Sparks faz tanto sucesso como escritor.